Hoje nós vamos falar do raio 1 do Eneagrama, o terceiro raio da tríade instintiva, da qual nós viemos mencionando durante esses 3 primeiros dias, essa primeira tríade, que é a tríade que age com o corpo. Primeiro movimento é o corpo, depois elas vão pensar. O 1 do Eneagrama, o raio 1, o tipo 1 ou Eneatipo 1, tipo 1 psicológico, são todas essas maneiras de se chamar o raio 1 do Eneagrama. Ele é aquela personalidade, ele tem aquela personalidade que é muito correto, muito justo, e o único jeito das coisas serem feitas é o jeito dele. Ele é geralmente uma pessoa que gosta de ditar regras, gosta bastante de seguir exatamente regras do começo ao fim. Quando algo foge daquele controle, daquela regra que ele estabeleceu, sendo como correto para ele, ele tem a ira, e essa é a questão onde ele precisa trabalhar, a emoção que ele precisa trabalhar, o vício emocional mais evidente do raio 1. O raio 1, apesar de ter essa ira, como ele é da tríade instintiva, mas diferente do raio 8 e do raio 9, o raio 8, por exemplo, é uma raiva toda para fora. O raio 9 é uma raiva para dentro e para fora. E o raio 1 é uma raiva toda para dentro, ele reprime toda essa ira, por isso que tudo que a gente reprime cresce. Só que ele não demonstra porque ele acredita que se ele demonstrar aquela emoção, ele vai se tornar imperfeito, porque ele é o perfeccionista ou a perfeccionista do Eneagrama. Então, o raio 1, ele reprime, prende tudo aquilo, porque ele acredita que aquilo vai ser algo que vai ser nocivo ele demonstrar. Com isso, aquilo se expande e para alguns poucos ele acaba estourando de uma forma assim que ele fica irreconhecível. É claro que tudo isso, como a gente está falando sobre cada raio, tem a ver com o nível de desenvolvimento, com o subtipo ou instinto, né, de autopreservação sexual ou social, e também dependendo da asa. O raio 1, ele pode ter a asa 2, que tem um quê de ajudante, que gosta de contribuir para ajudar as pessoas, para doar um pouco do que ele sabe para outras pessoas. Ou ele pode ter a asa 9, que é mais mediador de conflitos, mas que também é um pouquinho mais na dele, mais paz, né? Mais na paz. E quando ele está se sentindo integrado, é quando ele vai para personalidade 7 e acessa um pouco mais da diversão, da alegria. Então ele consegue se soltar um pouco mais. Tudo isso que ele acha que ele está padronizando e que em algum momento da infância dele acreditou que tivesse que ser as coisas militares, exatamente daquela maneira. Ele consegue se soltar um pouquinho, né? Se liberar um pouco desse jeito rígido que ele acredita que seja a maneira certa de agir. Quando, em contrapartida, ele está sob estresse, ele vai lá no 4 e acaba se comparando demais às outras pessoas, acreditando que ele é o único que tem aquela situação a ser enfrentada e acaba sendo um pouco mais profundo, exagerado, né? Então, é claro, a gente vai falando conforme a gente vai se identificando com algumas características. A gente também tem falado que tudo isso tem a ver com o momento das nossas vidas. E o 1 é essa personalidade certinha, aquela pessoa que é muito certinha em tudo que ela faz. Então, se você está se identificando com essa personalidade e se identificou com um pouquinho das asas também, pode ser uma ou outra, como a gente falou agora, e você quer saber exatamente se é isso mesmo, tira a prova aqui no teste do Eneagrama, que eu vou deixar aqui embaixo, que é o teste do Marco Meda, dos 9 raios das personalidades. E a gente vai falar mais pra frente sobre as infâncias também de cada tipo. Volta um pouquinho no passado, faça o teste de acordo com a sua
do momento que você lembra dos 7 até os 18, algumas pessoas acham que pode até ser até os 21 anos que vocês vão tirar a prova de que você é ou não o raio 1. E até amanhã!